do Secularizando. Desta vez eu quero falar de um tema bastante polêmico e principalmente no meio cristão, acerca da pena capital. E aí, o que você acha? Um cristão, genuinamente cristão, pode apoiar a pena capital, a pena de morte? Então, de início, eu gostaria de ler um texto para vocês lá em Êxodo 21, versículo 12, que diz assim: quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Então, a lei no Antigo Testamento ordenava a pena capital, a pena de morte, em vários atos. O assassinato é um deles, como esse versículo que eu acabei de ler aqui para vocês. Também o caso de sequestro, em Êxodo 21, versículo 16. Deitar-se com animais, também em Êxodo 22, 19, também era motivo para a pena de morte. O adultério, lá em Levítico 20, versículo 10, também era motivo para a pena de morte, segundo a lei no Antigo Testamento. O homossexualismo também era motivo para pena de morte, segundo Levítico 20, versículo 13, versículo este que querem excluir da Bíblia. Ser um falso profeta também, lá em Deuteronômio 13, versículo 5, também era motivo para pena capital. A prostituição, estupro, Deuteronômio 22, versículo 4, vai mostrar essa questão para prostituição e estupro. Então, em diversos outros crimes, e esses que eu citei aqui, o próprio Deus instituiu a pena capital, a pena de morte. No entanto, Deus frequentemente ele demonstrava a sua misericórdia quando a pena de morte era dada. A gente pode ver o caso de Davi, que cometeu adultério e homicídio também, né? Davi cometeu adultério e o homicídio. E mesmo assim, Deus não exigiu a sua pena, não exigiu a pena de morte do rei Davi, conforme em 2 Samuel, capítulo 11, do versículos 1 a 5, e também 2 Samuel 14, do versículo 17, 2 Samuel 12, 13. Então, no fim das contas, todo e qualquer pecado que nós cometemos deveria resultar na pena de morte. É isso que a gente vai ver, por exemplo, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, quando diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, felizmente, Deus, ele demonstra o seu amor por nós, não nos condenando a essa pena capital quando manda Jesus morrer na cruz por nós. Logicamente que aqui está se referindo a um futuro eterno, a uma morte eterna. Mas o fato é que o salário do pecado é a morte, e é interessante que todos nós merecíamos isso, pelos nossos delitos. E o importante de tudo isso é a gente notar que Deus é misericordioso. O versículo 8, lá de Romanos 6, diz: mas Deus prova seu amor para conosco em Cristo Jesus, quando morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Só retificando, esse texto na verdade é o capítulo 5, versículo 8, quando diz que Deus ele prova o seu amor, ele prova essa misericórdia para conosco em Cristo, quando ele entrega seu Filho Jesus para morrer por nós, quando éramos nós ainda pecadores. Então, foi Deus, o próprio Deus, que instituiu a pena capital, a pena de morte, conforme está escrito lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6. É interessante que o apóstolo Paulo também, ele reconheceu definitivamente o poder do governo para instituir e aplicar a pena capital. O governo recebeu esse mandado, essa permissão de Deus, seria melhor assim, essa permissão de Deus para aplicar a pena de morte, onde e nos casos que fosse apropriado aplicar a pena de morte. E o apóstolo Paulo claramente reconhece esse poder do Estado, essa permissão de Deus sobre o Estado para aplicar as penas devidas, lá em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 5. De volta ao lugar onde a gente começou, sim, Deus permite a pena capital. A gente deve lembrar de que Deus instituiu a pena de morte na sua palavra. Se ele instituiu na sua palavra, seria muito presunçoso da nossa parte pensar que nós poderíamos instituir um padrão mais alto do que o dele, substituir a lei que ele mesmo instituiu. Então, Deus ele tem um padrão mais alto do que qualquer outro ser, visto que ele é perfeito. Então, quando eu digo que Deus ele instituiu a pena de morte, eu não estou sendo antibíblico, porque está nas Escrituras. Eu não estou querendo dizer que a graça ela superou
ou ela acabou definitivamente com a lei. Eu não posso, se eu for pensar dessa forma, eu vou dizer que eu não devo mais amar ao próximo como a mim mesmo, eu não devo mais amar a Deus sobre todas as coisas, porque estamos no tempo da graça, então os mandamentos não servem mais, então a lei não serve mais, e não é dessa forma que a gente deve interpretar as coisas. Sabemos que as leis cerimoniais, elas passaram, mas no tocante à lei que Deus aplicou para o seu povo, elas continuam e nós não podemos negligenciá-las. Então, se eu escolho o que deve continuar na graça, o que deve ser abolido, eu estou fazendo uma espécie de adulteração da palavra de Deus. E aí eu começo a colocar a Bíblia contra ela mesma. E quando se coloca a Bíblia ou textos bíblicos em conflitos, nunca é uma boa teologia. Não é teologia nenhuma, na verdade, porque a Bíblia não se contradiz. Nós é que não sabemos explicá-la. Então não é certo dizer não, porque Jesus disse não matarás e na própria lei está não matarás. Mas é necessário a gente entender o contexto, entender que esse poder da pena capital foi dado ao Estado e não a cada indivíduo particularmente, a não ser em legítima defesa. Então, a lei que Deus aplica lá no Decálogo está individualmente a cada cristão, a cada crente, naquele caso lá, cada um do seu povo, né? Hoje para nós aqui, a cada cristão, aqueles mandamentos continuam valendo para nós. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos, enfim, fazer todas as coisas em relação a Deus conforme está descrito na lei e devemos fazer todas as coisas para com o próximo como está descrito no Decálogo, individualmente. Mas no tocante à pena capital, Deus instituiu e autorizou o Estado a aplicar essa pena. Não que eu e você possamos premeditadamente, deliberadamente, planejar, praticar um assassinato. Logicamente, isso é terrivelmente errado. Nós não podemos pensar assim. Mas o Estado, devemos reconhecer que Deus deu ao governo essa autoridade de determinar quando e em que casos a pena capital deve ser aplicada. Eu quero ler mais um texto aqui, em Gênesis 9, versículo 6, que diz assim: Deus dizendo, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, meus irmãos, não é bíblico afirmar que Deus se opõe à pena de morte em qualquer situação. Não é bíblico dizer que Deus se opõe à pena capital. Por outro lado, nós cristãos jamais devemos comemorar quando a pena de morte é empregada a alguém. Mas nós devemos reconhecer o direito do Estado dado por Deus para executar exatamente a pena aos autores de crimes, dos crimes mais hediondos. Assim sendo, é lógico que nós devemos amar uns aos outros. E entenda, quando falamos que Deus instituiu e aprova e autoriza a pena capital, e eu como cristão sou a favor da pena capital, nós também estamos enquadrados naquilo que a própria palavra diz que devemos ser submissos às autoridades constituídas, porque foi Deus quem autorizou-las. Então, se o governo tem essa autoridade de julgar e condenar a pena capital, que assim o seja. Mas cada cristão individualmente não tem o direito de tirar ou ferir a alguém, ao seu próximo. Isso é o que Jesus falou, de amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas se alguém entra na sua casa, quer roubar a sua família e de repente quer tirar a sua vida, e você como cristão consegue esconder a sua filha, seus filhos, sua esposa no porão, no sótão, em algum lugar, e de repente o camarada entra dentro da sua casa armado e diz: e aí, tem mais alguém aí? Aí você pensa: eu sou cristão, não posso mentir. Você vai entregar a sua família? Ele diz que vai lhe matar, e vai matar todos. E aponta a arma e diz: tem mais alguém aí? Você conseguiu esconder seus filhos, sua esposa? Daí você pensa: eu sou cristão e não posso mentir. Meus irmãos, quando há defesa da vida, Deus sempre mostra que a escolha vai ser pela vida, e principalmente a vida do justo. Então,
conversa fiada, de que você vai dizer, não, estão ali escondidas, eu as escondi ali. De modo nenhum. Você vai defender, você vai dizer, olha, eu tô aqui, não tem mais ninguém, eu tô aqui, então quer me matar, me mata. E se de repente você consegue tomar a arma e você atira, e aí você é culpado, você vai para o inferno por conta disso, a sua vida, a vida de um justo estava em perigo. Então, logicamente, que isso, quando nós estudamos o Antigo Testamento, a gente fala um pouco sobre guerra justa ou guerra santa. Né? Então, seria basicamente isso. Não será imputado a você esse pecado. Deixa eu dizer bem rapidinho o que significa a pena capital. Exclusivamente aplicada ou instituída por Deus. Tá? A pena de morte instituída por Deus, conforme as Escrituras. Não vá dizer que você não concorda com a pena capital por conta das Escrituras, porque elas dizem e aprovam. Tá? Você pode dizer por uma concepção sua, por uma ideologia sua. A pena capital instituída por Deus, ela preserva a vida, ao contrário do que acontece no Brasil hoje. A pena capital mostra que a vida de um ser humano que é criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, ela é tão importante que se você tirar o de alguém, você vai pagar com a sua. A vida ela é tão importante que se você tirar a vida do próximo, você paga com a sua própria vida. Isso é valorizar a vida. Então, quando um bandido ele sabe que se ele tirar a vida de alguém, a vida do próximo, ele vai perder a dele, ele vai pensar 2, 3, 4, quantas vezes for necessário antes de tirar a vida de alguém. Então, sobretudo, a pena de morte, ela valoriza a vida. Eu estava pensando, hoje ainda, quando eu vinha com a minha esposa, recentemente aconteceu um assalto, eu ia passando bem próximo do acontecido e o cidadão ia para o seu trabalho, tentaram tomar a sua moto e eles atiraram, mataram um tiro na cabeça do cidadão que ia trabalhar pela manhã, foram embora correndo, deixaram a moto que já haviam roubado de outra pessoa no chão, deixaram o rapaz morto e deixaram os bens, não levaram nada. Então eu te pergunto, eles foram presos, um já foi liberado, inclusive, o outro em breve vai ser liberado. Quanto valeu a vida desse cidadão? Quanto vale a vida? Não valeu nada, nem os bens que eles tinham roubado, porque não levaram nada, apenas mataram. Então a pena de morte, ela valoriza a vida. A vida é tão importante, Deus diz isso com a pena de morte, que você paga com a sua, que você matou alguém que é a semelhança de Deus, o seu próximo. Então, pessoal, é isso. Tema polêmico, mas você não pode dizer que não é bíblico, tá bom? Você pode dizer que não concorda por opção sua, por ideologia sua, mas não diga que não é bíblico porque é muito, muito bíblico, tá bom? Então, forte abraço. Deus abençoe a todos e pense bem nesse assunto.